Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical dessa manhã, desse domingo. Nós vamos continuar nossa revista sobre conflitos da vida e hoje a gente vai falar sobre a lição número 8, que é como enfrentar a solidão. Então, se você tem aí a sua revista, abre lá na sua página, na lição 8, como enfrentar a solidão. Se você não tem a revista, acompanha aqui com a gente que a gente vai refletir sobre isso neste momento, tá? Lembrando, é um tema bem atual, né, que nós estamos enfrentando. Tem diversas pessoas que estão nesse isolamento social, que não estão tendo tanto contato com algumas outras pessoas, não estão saindo, não estão fazendo algumas coisas que faziam antes e agora estão tendo que ficar dentro de casa. A gente vai falar sobre isso nessa manhã, tá? Então, já abra sua Bíblia, ou acesse aí Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: não tenha medo, pois estou com você, não desanime, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Isaías 41, 10. Vamos ler de novo? Não tenha medo, pois estou com você, não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Então esse é o nosso texto básico para a gente lembrar que Deus é o nosso Deus que nos sustenta, que nos ajuda, que está conosco e que não nos deixa só. Mas existem situações que nós, como seres humanos, sentimos solidão ou nos colocamos em situações como essa que a gente vai refletir sobre isso, tá? Alguns alvos da nossa lição é você entender o que é solidão e saber como evitar a solidão. É também reconhecer que mesmo você, seguidor de Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mesmo você pode sofrer com algum tipo de solidão, tá? E agir é no sentido de ajudar as pessoas que estão sofrendo de solidão. Então, nosso objetivo é entender o que é a solidão, saber que não é porque eu sou seguidor de Jesus Cristo que eu nunca vou passar por isso, eu posso passar, mas aí como que eu posso enfrentar para poder também ajudar outras pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos dar início então à nossa introdução. Uma conversa sobre solidão facilmente pode começar com as seguintes frases. Alguma pessoa pode falar: eu não gosto de ficar sozinho, e alguém pode dizer: eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Nessas duas situações aí, nós temos uma diferença entre alguns aspectos de solidão. A primeira pessoa que fala: eu não gosto de ficar sozinho, ele está se referindo realmente à solidão, ao sentimento ruim, angustiante de se ficar sozinho. O segundo que fala que eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer, a gente está falando de um isolamento que é um isolamento espontâneo, um isolamento que a pessoa escolhe ficar sozinho em algumas situações. E na vida de Jesus Cristo a gente encontra esses exemplos e a gente vai refletir sobre isso e colocar e ver isso em prática na nossa vida para a gente entender alguns aspectos, tá bom? Então vamos lá, o que é solidão? Aí na sua revista você pode acompanhar que há algumas distinções sobre o que é solidão. Se a gente for pegar lá no exemplo de Jesus Cristo, em alguns momentos da vida, Jesus Cristo ele se colocava sozinho para orar. Então ele se colocava de um isolamento espontâneo para ficar sozinho, para orar, para buscar a Deus. Em alguns outros momentos, principalmente lá quando foi da crucificação, Jesus estava sozinho porque Deus ali deixou ele por causa do pecado que estava sobre Jesus Cristo, e ele estava enfrentando realmente a solidão, que é no sentido de estar no isolamento forçado, de não ter ninguém mesmo. Então, a gente tem então essas diferenças, o isolamento espontâneo e o isolamento que é a solidão ou o abandono. A gente pode chamar de isolamento espontâneo, a gente pode chamar também de solitude. Podemos usar essa expressão para falar desse isolamento espontâneo, solitude. O que é então
o isolamento espontâneo, o momento que você escolhe ficar só, é exatamente isso. É um tempo a sós, é voluntário. Então, quando você decide, esse tempo do meu dia eu vou deixar para reservar a Deus, eu vou orar, eu vou ficar sozinho, eu vou refletir, eu quero ficar um momento a sós, de repente você vai para alguma chácara, algum acampamento, algum local e você escolhe ficar sozinho. Esse é um tempo a sós que você escolhe, então esse é um isolamento espontâneo. A solidão, o abandono, pelo contrário, é um tempo a sós involuntário. Você não quer ficar sozinho e acaba vendo que você está sozinho. E acaba vendo que você não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém ao seu lado, não tem ninguém para ficar com você. Então essa é a diferença principal. Qual é a razão do isolamento espontâneo? Você trabalhar num projeto ou numa área específica da sua vida. Então, você quer melhorar alguma coisa, quer buscar melhorar alguma outra situação na sua vida, e você então se isola espontaneamente para pensar a respeito daquilo e refletir diante de Deus e colocar isso diante de Deus. A solidão e o abandono são questões diversas que precisam de tratamento. A gente vai falar sobre algumas dessas questões. Então, qual é a razão da solidão e do abandono? Tem várias, psicológicas, sociais, emotivas, tem várias situações que levam a isso. Quanto tempo dura o isolamento espontâneo? Vai depender do propósito que você se propôs, de fato, das circunstâncias. Então, pode ser que você pense, eu quero ficar 3 dias isolado, pensando, refletindo a respeito de alguma coisa na minha vida que eu queira melhorar. Então, vai depende do propósito, de quanto tempo aquilo vai durar. É você que coloca um tempo ou entende as circunstâncias e vai ajustando esse tempo. Agora, a solidão ou o abandono vai depender dos motivos e da forma de entender a situação. Então, se for uma causa de relacionamento, e aí você não conseguiu compreender que aquele relacionamento ou acabou, ou não está dando muito certo, ou alguma coisa está acontecendo, e aí você não soube reagir, e aí você não sabendo reagir, pode durar esse tempo 1 mês, 2 meses, a anos. Depende muito de como que você vai reagir. Como lidar com o isolamento espontâneo? A gente tem que planejar e pedir ajuda para alguém mais experiente, se necessário. Porque não é simplesmente, eu vou escolher ficar um momento sozinho e, 5 dias, 1 semana, ou 1 dia ou 2 dias inteiros, para não enfrentar esse momento sem ter propósito, sem ter algumas coisas específicas. Você precisa de ter alguém que possa te ajudar, que possa te orientar a como enfrentar esse momento de você se colocar para buscar alguma melhoria, alguma coisa diferente na sua vida. Como lidar com a solidão ou o abandono? Com aconselhamento espiritual ou tratamento médico, dependendo das causas. Então, um dos principais motivos, ou melhor, uma das principais formas da gente lidar com a questão da solidão ou do abandono, com aconselhamento, com o nosso momento top, por exemplo, teoria, oração e prática, nosso aconselhamento, nosso discipulado. Você que já está participando de um momento top, ou você vai começar com alguém, no aconselhamento isso pode te ajudar também bastante. Mas pode existir algumas situações que precisam de acompanhamento médico, que precisa de ser encaminhado a um profissional mesmo na área da saúde. Mas, primeiramente, a gente sempre parte do que a Bíblia fala, sempre lembrando que Isaías 41:10 fala: não tenha medo, pois eu estou com você, não desanime, pois eu sou o seu Deus, sempre lembrando disso. E chega então a consequência. Qual é a consequência do isolamento espontâneo, ou seja, da solitude? Você escolheu ter um momento a sós para mudar alguma coisa, consequentemente a consequência é um vigor, uma renovação, um entendimento da situação. Agora, da solidão e do abandono, a consequência geralmente vai ser tristeza, amargura, desânimo, inquietação, caso não seja tratada essa solidão ou esse sentimento de
abandono. Então a gente pode concluir que o isolamento ele pode ser um tempo a sós, planejado com um objetivo específico. E a solidão é quando a gente dolorosamente constata na nossa vida de que não existe um relacionamento significativo na minha vida, independente de quantas pessoas estão ao meu redor, porque eu estou me sentindo constantemente só. Isso gera tristeza, gera angústia. Uma aplicação. Pergunto para você, você já viveu momentos de isolamento espontâneo em comunhão com Deus? Você já espontaneamente decidiu buscar a Deus a sós, reservar um tempo, um dia, uma semana, enfim, algum momento a sós para comunhão com Deus? Ou as suas experiências quando você está só têm sido dolorosas, de expressão de dor? Pensa nisso, tá? E nós estamos aqui para nos ajudarmos como igreja, tá bom? Vamos seguir? Nosso ponto 2 vai falar sobre a Bíblia e a solidão. Além de Jesus, que nos ensina sobre solidão através da vida dele, quando ele teve momentos que ele se colocou a sós para orar com Deus, e quando ele esteve a sós de fato lá na cruz, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si tudo da humanidade. Existem outros personagens bíblicos que podem nos ajudar a entender momentos como esses e que podem servir de apoio e de ensino para nós. Então veja, Deus chamou pessoas que são comuns, pessoas que estavam sujeitas a passar por momentos de problemas, de solidão, e para fazer com que essas pessoas que estavam sujeitas a passar por isso pudessem nos ensinar e que pudéssemos entender como enfrentar algumas situações dessas. Por exemplo, a gente vê na Bíblia alguns exemplos desses. Olha só, a gente tem lá em Êxodo capítulo 2, a gente tem Moisés, quando ele mata o egípcio, ele se isola. Quando Elias está lá na caverna, Jó, quando ele está sofrendo e vem os amigos dele, mas os amigos estão lá mais para acusar do que para ajudar. A gente tem também Oséias, quando ele prega de forma solitária após a esposa dele abandonar ele. A gente tem Jeremias, a gente tem Neemias, enfim, cada uma dessas pessoas passando por momentos de dificuldade, de solidão no ministério, mas mostrando que Deus estava com elas, embora tivesse sentido o momento de solidão, Deus estava ao lado delas para poder ajudar. E ainda no Novo Testamento a gente vê na Bíblia várias formas de mandamentos de mutualidade, dizendo você tem que amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Então a gente vê que não é para andarmos sozinhos, é para estarmos juntos, sempre ajudando um ao outro. Então esses textos, esses exemplos mostram para nós que a solidão nós vamos enfrentar, nós vamos passar, mas nós podemos vencê-las, nós podemos passar por ela realmente e sairmos vitoriosos para a glória de Deus, tá bom? Vamos seguir? Uma aplicação que você pode fazer é você escolher um desses personagens que nós falamos, estudar a vida dessa pessoa como instrumento de inspiração para você, e aí você vê o que essa pessoa enfrentou, como ela enfrentou, e aí você tira essa lição e tenta aplicar isso na sua vida também para ajudar outra pessoa. Então você vai lá em Jeremias, ver como que ele passou, vai lá para Elias, ver como ele enfrentou, o próprio Jesus Cristo como ele enfrentou, e tenta aplicar isso também na sua vida, tá bom? Nosso próximo ponto é o que alimenta a solidão, ou seja, quais são as causas da solidão. Primeiro, existem as causas sociais. A causa social, ela pode ser entendida da seguinte forma: pode ser transições, podem ser mudanças, podem ser algumas coisas como, por exemplo, a internet, pode ser
os contatos virtuais. Vamos explicar isso melhor. A internet ela veio e trouxe até mudanças, né, significativas para nós, até nesse tempo de isolamento que a gente está passando. A internet tem até ajudado a gente a se comunicar, como a gente está fazendo com essa nossa aula, mas pelo contrário, do outro lado da moeda, digamos assim, ela tem trazido um distanciamento social. Embora a gente às vezes tenha 500, 1.000, 2.000 seguidores, amigos no Facebook, no Instagram, quando a gente precisa de fato de alguém para estar junto, para orar conosco, para nos ajudar em momentos de dificuldade, aí a gente às vezes não encontra ninguém. Aí às vezes a gente precisa de fato de ter alguém do nosso lado e a gente não tem. Então as causas sociais podem ser isso. Isso alimenta a solidão. Então, embora o avanço tecnológico nos ajude a nos conectar com pessoas lá do outro lado do mundo, ao mesmo tempo pode fazer com que a gente tenha um distanciamento de relacionamento realmente, de intimidade, de proximidade entre nós. A segunda causa que nós também temos podem ser as causas no processo de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, nessa causa, a pessoa tem dificuldade de se relacionar. Então isso pode fazer com que a solidão aumente ainda mais. Então a pessoa tem uma deficiência numa habilidade de se relacionar. Não consegue fazer amigos muito fácil, não consegue se expressar facilmente com alguém, não se abre facilmente, é difícil de fazer amigos, tem dificuldade de estreitar relacionamentos. Isso pode ser por causa do processo do desenvolvimento pessoal. O que a gente pode fazer então, né, quando acontece isso? A gente precisa estabelecer laços fortes. Então, se a pessoa tem dificuldade no processo de desenvolvimento pessoal, aí no aconselhamento, no acompanhamento, a gente vai ajudar a pessoa a conseguir se relacionar melhor com as pessoas, fazer amigos, ter uma amizade mais profunda, se relacionar. Então, isso pode aumentar a solidão, isso pode alimentar a solidão. Dificuldades no processo do desenvolvimento pessoal. Outro fator que alimenta a solidão são as causas psicológicas. E aí são sentimentos, são questões interiores da pessoa que podem fazer nos afastar de amigos, podem fazer nos afastar de parentes. São razões dentro de nós que faz pensar com que a gente não é importante, ou que a gente não precisa de outro, ou que a gente está com uma baixa autoestima, que a gente está enfrentando isso, e aí então eu, pensando nisso, não consigo controlar as minhas emoções, não consigo controlar as minhas ações, então aí eu prefiro então ficar distante, não quero me relacionar com ninguém, não quero ter contato com ninguém, porque pode ser que eu tenha passado por algum problema lá atrás, quando me relacionei com alguém, e isso então fica no meu psicológico, fica na minha mente, então não quero sofrer mais, não quero sofrer de novo, então eu não vou me relacionar mais. A gente tem também, que alimenta a solidão, umas causas circunstanciais. Até aqui a gente tem falado de causas externas, agora de causas externas, são essas causas circunstanciais. Por exemplo, se você vai morar longe da sua família a primeira vez, se você está enfrentando alguma enfermidade, e aí você acaba ficando sozinho, ou então o que nós estamos enfrentando na nossa nação, no nosso mundo, nesses meses, que é uma pandemia. Isso faz com que a gente se isole dos outros, que a gente fique sozinho de uma forma não espontânea, mas de uma forma forçada. E também temos as causas espirituais. E aqui o problema é bem óbvio, o problema é o pecado, porque o pecado nos isola de Deus e nos isola dos demais. A gente tem um remédio simples e prático para isso, que está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O problema do pecado, ele causa esse isolamento também, porque a gente se afasta de Deus e, consequentemente, a gente se afasta das pessoas também. Uma aplicação para nós é: você consegue identificar alguma dessas causas em sua vida, na vida de alguém próximo a você ou em alguém da sua igreja? O que você pretende fazer com isso? Como que você pode ajudar essas pessoas? Então, são essas 5 causas que podem fazer com que aumente a questão da solidão, ou que alimente a solidão. E aí a gente tem os efeitos da solidão, que a gente pode falar sobre isso um pouquinho agora. Os efeitos da solidão, você pode acompanhar na sua revista, e se você conseguir ler aqui com nós, está falando assim: a solidão pode causar uma série de efeitos que são notados através de comportamentos incomuns em determinada pessoa. Por exemplo, o sofrimento causado pelo insucesso na busca por relacionamentos pessoais, a intensificação na baixa autoestima, a depressão em decorrência da tristeza e do isolamento involuntário, comportamentos extravagantes, inconvenientes ou exagerados, como o uso de drogas ou até mesmo a violência. Esses são alguns efeitos da solidão, que podem fazer com que a pessoa esteja sofrendo da solidão. Ela vai demonstrar alguns desses comportamentos aqui. Então, se você está aconselhando alguém, está ajudando alguém, começa a ver isso. Veja se a pessoa tem uma baixa autoestima muito forte, se ela tem sinais de depressão, se ela tem comportamentos extravagantes, inconvenientes, exagerados, se ela tem algum tipo de droga ou se ela tem alguma reação de violência. Ela pode estar passando por um momento profundo de solidão, e aí nós podemos ajudar como igreja. E aí é o nosso ponto número 5. Como que nós podemos, como igreja, reagir à solidão? Como enfrentar a solidão? O primeiro ponto que nós devemos fazer é admitir a existência do problema. Este é um princípio básico para tudo, é um princípio básico usado para todo momento. Em alguns momentos do nosso momento top, do nosso aconselhamento, um dos primeiros passos que eu falo, que eu converso, é exatamente isso: admitir a existência do problema. Porque se nós não admitirmos que existe um problema, que existe uma dificuldade, a gente não vai caminhar para a mudança, a gente não vai caminhar para ser uma pessoa melhor, para melhorarmos isso na nossa vida. Então, quando nós vamos conversar com alguém, a gente tem que começar o processo de conversar, e principalmente nesse de como enfrentar a solidão. O primeiro ponto é levar a admitir a existência do problema. Quando a pessoa reconhece a existência do problema, reconhece que existe alguma coisa, que sofre por causa desse problema, aí começa então a buscar meios para a gente poder resolver isso. Então, o primeiro passo é isso: admitir o problema. Segundo, de como enfrentar, é identificar as causas. Então veja, a gente viu algumas causas que podem levar à solidão. Então, identificar as causas, você que pode estar ajudando alguém, ou você que esteja enfrentando, você primeiro precisa então admitir o problema. Aí agora vamos identificar as causas. Aí a gente começa a olhar: caramba, por que eu estou passando por isso? Qual que é a origem do problema? E aí a gente começa a identificar essa causa, e aí quando identifica essa causa, a gente vai então ter encontros ou ter momentos, ou vai buscar ajuda para alguém, para buscar a solução daquele problema. Então, primeiro, eu identifico que existe um problema. Caramba, eu estou sofrendo de solidão, estou reagindo dessa forma. Agora a gente vai buscar então entender por quê, qual que é a causa disso, o que está me levando a isso, que nos leva ao terceiro ponto. E aí a gente vai mudar
a nossa maneira de pensar. Então, durante a conversa com alguém, ou se você sofre de solidão e quer conversar com alguém, durante então a conversa a gente vai identificar as causas e aí a gente vai mudar a maneira nossa de pensar a respeito de determinadas situações. Então, se é de repente baixa autoestima, a gente vai pensar e ver uma maneira de pensar diferente, que é de acordo com o que a Bíblia fala, de acordo com o que Deus fala de nós, que nós somos filhos amados, que nós somos pessoas importantes, que nós somos filhos de Deus, amados por Deus. E isso não é autoajuda, isso é bíblico, isso é o Evangelho, é o que a Bíblia fala, somos pecadores redimidos diante do Senhor. Então, mudar a maneira de pensar é começar a caminhar ainda mais para a nossa mudança completa, para sairmos dessa solidão. Então nós temos que mudar a maneira nossa de pensar, a gente tem que começar a pensar de acordo com o que Deus tem para nós, de acordo com o que a Bíblia tem para nós, ver o que a Bíblia fala, que Deus cuida de nós, Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Então mudar a nossa forma de pensar. E 4, estimular o crescimento espiritual. Então, olha os passos: admito a existência do problema, identifico a causa, mudo a minha forma de pensar e aí eu começo a desenvolver a minha autoestima ou o meu crescimento espiritual. Então tem fases na nossa vida em que a gente precisa crescer, a gente precisa ir além, fazer mais para Deus e realmente crescer naquilo que Deus tem para nós. Então, Deus quer com que a gente cresça, com que a gente melhore, com que a gente seja cada vez pessoas melhores para a glória do nome dEle, que sejamos pessoas melhores. Então, se você está enfrentando a solidão ou conhece alguém que esteja enfrentando a solidão, esses são alguns passos. A gente tem que ajudar ou você ajuda ou você está passando, ou então você ajuda a pessoa a admitir a existência de um problema, ou você começa a admitir a existência do problema. Aí você vai ajudar a pessoa a identificar as causas, ou você mesmo começa a identificar as causas. Ou você muda a maneira de pensar e ajuda a pessoa a mudar a maneira de pensar, e aí você começa a desenvolver o crescimento espiritual, a autoestima dessa pessoa com encontros, participando dos nossos estudos de quarta, participando das nossas atividades na igreja da escola bíblica pela manhã, nossos cultos à noite, que por enquanto nós estamos dessa forma virtual, mas em breve a gente já vai voltar a se encontrar juntamente, juntos aqui na nossa igreja. Então, essas são as formas de como que nós podemos enfrentar a solidão. O próximo passo também é então incentivar novos contatos sociais, da pessoa não ficar isolada para sempre. No primeiro momento ela vai se sentir só e às vezes ela vai até se acostumar com isso, não aquele espontâneo que ela decide ficar só, não, mas uma solidão que ela pensa assim, eu não tenho ninguém, nunca terei ninguém, então vou continuar assim a minha vida. O último passo é você incentivar novos contatos sociais e mudar atitudes que vão promover o isolamento. Então, incentivar novos contatos sociais, incentivar com que as pessoas busquem proximidade, encontros dentro da igreja, relacionamentos saudáveis, o momento discipulador nosso momento top, e ter atitudes, mudar atitudes que vão promover o isolamento. Então, se essa atitude me promove o isolamento, eu vou mudar. E também estimular o crescimento espiritual, que é o que a gente já falou. Então, essas são as atitudes de como que a gente pode enfrentar a solidão. São esses 7 passos. Se você não conseguiu acompanhar, a gente pode mandar isso para você separadamente também. Tem na sua revista. Se não tiver, a gente tem também nos nossos slides. A gente pode mandar para você esses 7 passos de como enfrentar a solidão. Se você conhece alguém que esteja enfrentando isso, de tudo isso que você viu, se você não conseguir lembrar, não conseguir aplicar na vida de alguém, o mais importante demonstre amor por essa pessoa.
demonstre cuidado por essa pessoa, nem que seja mandando uma mensagem, mas que seja de verdade, uma mensagem que parta do fundo do seu coração. Separe um dia, um momento do seu dia, ligue para essa pessoa, telefone para ela, faça uma chamada de vídeo se possível, mas tenha contato com ela. Mostre para ela que você se interessa e que você se importa com ela, para ela não se sentir só, para ela se sentir amada, cuidada e respeitada. E eu pergunto para você, nesse tempo de isolamento social, quantas mensagens você mandou para quem você conhece? Quantas ligações você fez para quem você conhece? Para estar mais próximo, para ajudar, mesmo que não presencialmente, mas pelo menos num contato telefônico, numa mensagem, num e-mail, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E aí a gente chega à nossa conclusão. A igreja, como família de Deus, é a melhor prevenção e resposta para a solidão. Ao participar ativamente de um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, alguém não será mais somente um na multidão, mas sim um importante membro de um corpo vivo e verdadeiro. Amém? Então, a igreja deve ser o instrumento principal para evitar a solidão. Como igreja, nós temos que ser respostas de ajuda um aos outros. E isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que você tenha um ótimo dia. Se você está se sentindo só, nós estamos aqui para você. Nós queremos orar com você e para você, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Entre em contato comigo, pode nos mandar mensagens, seja para mim ou seja para os nossos diáconos. Mas se você está se sentindo só, não fique assim. Nós estamos aqui para ajudar você. E se você conhece alguém que está se sentindo assim, entre em contato com essa pessoa, ajude essa pessoa, fale com ela, ore por ela e seja bênção na vida dessa pessoa. Que Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra nas nossas redes sociais ainda durante esse momento que nós estamos enfrentando. E a nossa reflexão daqui a pouco à noite também, que nós vamos iniciar sobre reflexões sobre o mês da família, durante esse mês de maio. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um ótimo domingo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe você.